Olá, queridos, bom dia, ok? Então, vamos avançar mais um pouquinho no livro de Apocalipse e eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos encerrando, uma parte do livro de Apocalipse. Vamos para o capítulo 2, na parte das cartas às igrejas, e eu queria que você percebesse uma coisa. Não sei se você já percebeu, mas João foi chamado por Cristo. João estava perdido na ilha de Patmos, uma ilha, como diz minha irmã, né? Tinha cobras, tinha sido torturado, foi deixado lá para morrer, né? Prisioneiro político, onde tinham muitas pessoas também lá naquela ilha, tá? Presos políticos. Então houve uma perseguição, né? E os inimigos de Roma foram inimigos políticos do governo, foram todos deportados para aquela ilha, tá? Era uma ilha prisão. E o que acontece é que João estava perdido, mas ele foi achado em espírito. Achei-me no espírito, né? E o Senhor falava com ele ali, certo? Mas falou com ele ali. O Senhor veio até ele. Veio até ele glorioso, como nós vimos aqui na última parte, ok? Com pés, com rosto, com cabelos, com roupas, com cinto, né? E falou com ele, ok? E falou para ele: escreva. E agora ele vai escrever cartas para as igrejas, tá bem? Então você veja só, Cristo veio até a terra. Então você vai observar nesse capítulo 2, que é o último capítulo. Nós vamos passar por uma outra parte do livro de Apocalipse, que é quando, deixa eu ver se eu tô aqui preparadinho. Depois dessas cartas, depois da última carta, a carta da Laodiceia, no capítulo 4, versículo 1, depois de Cristo falar com João, depois de Jesus ensinar ele, ó, escreve para as igrejas, aconselha essas igrejas. Se você vai escrever, você vai voltar lá, vai entregar essas cartas vão chegar, faz essa carta chegar nas igrejas. Quer dizer, ele não ia morrer na ilha. Você veja que quando a gente vai observar, quando a gente vai conhecendo Jesus, quando Jesus vem conversar com a gente, não é para a morte, é para a vida, é para continuar e para a vida de muitas pessoas, não apenas nossa vida que vai ser poupada, mas vai ser abençoando para abençoar outras vidas, outras famílias, outras pessoas, até mesmo a igreja do Senhor no mundo que foi aqui, tá ok? Então ele vai falar sobre a igreja da Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Sardes, né? A igreja de Éfeso, Tiatira, Esmirna, são as 7 igrejas, né? E por aí vai. Até que, depois de tudo que ele fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, no 3:22, que é o último versículo que fecha esse tempo na terra de João, tempo terreno de João, tendo visões da terra, onde Cristo estava entre os 7 candeeiros, 7 lâmpadas, 7 candelabros lá, que eram as igrejas. Quando ele insere esse momento que Cristo investigou a igreja, investigou os problemas da igreja, Cristo presente não só no louvor, Cristo não está presente não só ali na adoração, no louvor, no 1 hora de culto, 2 horas de culto, 1 hora de escola bíblica, 1 hora, 2 horas de oração e jejum e intercessão. Não está só aí, tá? Cristo também está no meio das dificuldades particulares da igreja e mais ainda particulares dos membros, porque os problemas da igreja são os problemas que os membros passam. Amém? Então, veja que Jesus não está longe de você. Cristo não está longe da igreja. Se você está na igreja, Jesus está perto de você. Legal isso, né? É bom pensar, você não está sozinho. Você tem um pastor na tua igreja, você tem uma pastora na tua igreja, um apóstolo, um bispo. Ele está ali, certo? Ele está ali para te auxiliar, para ajudar você. Então, Cristo fez essa sondagem e falou: João, vai e conta. E esses problemas da igreja aqui, dessas igrejas
das primeiras igrejas ali, são os problemas gerais da igreja mundial, da igreja em todos os tempos, certo? O que eles passam, nós passamos também, tá? Então ele vai escrever para as igrejas, então nós vamos observar, vamos estar observando, estudando isso, ok, queridos? Olha só, e depois de tudo isso, que o Senhor passa uma carta para essas igrejas, passa mensagens para essas igrejas, tá? E essas igrejas recebem essas cartas. Depois que recebem essas cartas, recebem essa advertência, como um pai. Não é que eu vou matar vocês. Vocês precisam mudar. Eu preciso mudar. Eu, Manuel, preciso mudar. Tá? Minha esposa precisa mudar, meus filhos precisam mudar, meus pastores precisam mudar, nós precisamos nos renovar com a palavra, nos renovar com os livros, com a profecia desse livro, para sermos bem-aventurados, ouvir e guardar, praticar, tá ok? Então, os problemas das 7 igrejas são os problemas gerais da igreja. Muda somente, talvez, o nome do espírito maligno agindo na igreja. Você viu como era o espírito, né? Balaão, né? Mudou para Nicolau. Mas é o mesmo demônio. O diabo é o mesmo, né? O demônio é o mesmo, ok? Aí o que acontece? Depois que ele fala tudo isso, 4:1 de Apocalipse, eu não estou avançando o texto, nós vamos voltar, tá? Só estou dando uma pincelada para vocês. Olha só. Vi o trono de Deus. A visão do trono de Deus, capítulo 4 de Apocalipse. Depois destas coisas, que coisas? Do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 22, são estas coisas que ele está falando depois. Depois, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois da igreja, depois destas coisas, ok? Eu queria que você fizesse um exercício espiritual agora. Faça um exercício espiritual. Esse tempo aqui de João, porta aberta no céu, João indo, seria assim um tipo de exercício para você fazer para a tua vida, você sendo levado ao céu, a igreja sendo arrebatada. Esse é um tempo de arrebatamento, certo? Depois da igreja tratada, depois da igreja arrumada, depois da igreja ataviada, como alguns dizem, né? Como a noiva, igreja noiva preparada, Cristo abre a porta do céu e diz: vem, suba, venha. Ele não vem até a terra. Ele já esteve aqui na terra. Ele esteve aqui na terra falando com a igreja, com João. João, um tipo é bom, né? Tipo de igreja nesse momento. Entenda agora, nesse versículo aqui, João Batista, olha eu falando de João Batista de novo, desculpa aí. João, o evangelista, como a igreja de Cristo. Não igreja placa, não igreja CPF, não. Igreja que está dentro de você, aquele Espírito Santo o Espírito Santo que está dentro de você, o Espírito Santo, não aquele, né? O Espírito Santo, certo? É ele que te sela como igreja, como corpo de Cristo e igreja, tá ok? Então ele vai falando aqui, ó, suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então é preciso ir para o céu para poder ver essas coisas. É preciso ser espiritual, querido. É preciso deixar um pouco as amarras na terra de lado. E imediatamente me achei em espírito. Só que agora não foi, achei-me em espírito lá na ilha, não. Imediatamente, num piscar de olhos, eu fui arrebatado. E eis que armado no céu um trono, e alguém estava sentado nesse trono. Olha só. Eu vou parar no versículo 2 aqui. Vou deixar o 3 e o restante aqui para você ler. Leia o capítulo 4 todo. Aí, ó. São 11 versículos. E guarda no teu coração, amém? Mas nós vamos voltar no capítulo 2 aqui, certo? A carta às igrejas. Vamos dar algumas pinceladas, porque tem bastante assunto, certo? E é isso. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a luz sobre você.
Você é como João, é igreja, e tem que estar prestando atenção para quando o Senhor falar assim, ó, sobe aqui, e tem que estar prestando atenção para ver uma porta aberta. Essa porta aberta é a chave que Cristo tem, que João Batista, que a igreja tem. Deu a chave, abre as portas dos céus. Que ligado no céu será ligado na terra. Fica com Deus, tchau.